Bom dia a todos e todas. Hoje estamos de volta aqui na nossa formação de professores, anos iniciais, quinto ano, língua portuguesa, recuperação e aprofundamento. Hoje com a professora Rafaele, que vai estar passando para a gente a nossa sequência didática de hoje. Bom dia, Rafaele. Bom dia, Paula. Bom dia, professores e professoras. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, né? Que vai tratar da sequência didática número 2, relacionada ao quinto ano. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu espero que a nossa manhã seja muito produtiva e com certeza ela será, com a ajuda de vocês, né? Com a Paula aí na mediação dos comentários. Então, sejam realmente muito bem-vindos. Para quem esteve com a gente no encontro passado ou no ano anterior comigo no quarto ano, já me conhece, mas para quem está chegando hoje, eu vou me apresentar bem rapidamente, tá bom? Eu sou a Rafaele, né? Sou professora também dos anos iniciais, de primeiro a quinto. Iniciei minha carreira pelo Estado em 2006 e desde então sigo na área da educação pública, que é a minha paixão. Trabalho como professora, formadora, autora. Gosto muito de trabalhar na área de alfabetização e vou acompanhar vocês nos próximos encontros. Acredito que a gente esteja junto mais uma vez ainda, de quinto ano. E é isso. Quem quiser se apresentar no chat, falar de onde está escrevendo, o nome da escola, para a gente é muito importante saber, conhecer vocês mesmo que remotamente, de forma não tão direta, mas como eu disse, eu gosto sempre de ler os comentários depois, para mim é muito importante. Essa segunda transmissão, né? A primeira a gente já fez sobre o planejamento e hoje a gente vai tratar da transmissão relacionada à sequência didática número 2. Essa sequência didática chama Você Sabia que a gente pode brincar e cuidar do planeta ao mesmo tempo? E apesar dela ter um nome assim diferente das outras sequências, é uma sequência com muito trabalho e muito bacana, né? E eu vou falar um pouco sobre ela hoje. A gente vai também estudar uma das atividades, uma das aulas, na verdade são duas, que elas são juntas, e pensar um pouco sobre esse movimento que é feito na sequência didática número 2. Vocês já sabem, mas eu sempre tenho que lembrá-los que quem quiser acessar o material na íntegra do Aprender Sempre, é só acessar o site da EFAP, rolar o cursor, procurar aqui pelos anos iniciais, volume 1, e o nosso é Português e Matemática, né? Quinto ano, tá bom? Só clicar lá embaixo, é fácil, fácil. Como eu sei que aqui a maioria a gente assiste a transmissão pelo celular, sempre que eu colocar um print da atividade, eu vou ler para vocês. A ideia não é que eu fique lendo nada disso, é só que vocês consigam entender a comanda da atividade para a gente poder comentar e discutir sobre ela. Então, os objetivos da nossa transmissão de hoje é conhecer a sequência didática número 2, considerando os propósitos comunicativo e didático, analisar as atividades propostas na sequência didática, considerando as habilidades envolvidas e apresentar encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático, tá? Ao longo dessa sequência, os estudantes serão convidados a ler diversos textos da esfera científica para poder produzir um mural de curiosidades, com verbetes do estilo Você Sabia Que? Assim como os demais anos, de primeiro a quinto, nosso foco vai estar na leitura como objeto do conhecimento, tá bom? Nós vamos conhecer um pouco dessa sequência, entender um pouco como é que vai ser o nosso caminho hoje. Como vocês sabem, eu gosto de fazer sempre um panorama geral da sequência antes da gente entrar propriamente na atividade que a gente vai trabalhar na formação. Para a sequência para a transmissão de hoje, a gente tem uma modificação na estrutura. Nós teremos o nosso momento de formativo, que é esse primeiro momento aqui, que tem duração de 50 minutos, que eu vou trabalhar com vocês e a Paula vai trazer a contribuição de vocês. E depois a gente tem os desdobramentos na escola, onde vocês vão com os pares de vocês, presencialmente ou remotamente, como vocês estiverem,
fazer um planejamento dessa sequência com os pares. Não se preocupem, porque eu vou destinar os 15 minutos finais aqui da nossa formação para explicar como que vocês podem fazer isso. Por isso, hoje, tomem nota de tudo que vocês acharem importante, porque com certeza vocês vão usar na hora desse segundo momento aqui, que é o desdobramento na escola. Como eu disse, eu sempre gosto de trazer um panorama da sequência didática. Essa sequência didática chama Você Sabia que a gente pode brincar e cuidar do planeta ao mesmo tempo? Eu sei que muitos vão falar assim, mas Rafa, eles estão no 5º ano, eles não brincam, eles não... Porque essa sequência vai trabalhar com a relação das crianças com a produção do plástico, né? Ou com o jeito que eles trabalham, as brincadeiras e como eles consomem. Então, é uma discussão muito pertinente. Mesmo um aluno que esteja no 5º ano, que não tenha mais tanto interesse em brinquedos, né, como a gente pensa, né? Eles gostam de bola. Vamos lembrar que eu sou um pouco antiga, né? Do spinner. Lembra da febre do spinner? Aquele ano eu estava com 5º ano. Gente, eles tinham 2, 3, 4, 5 spinners. Onde que estão esses spinners hoje, né? Eles consumiam tanto e colecionavam, por exemplo, brinquedos de fast foods, que fazem aquelas coleções, né? De mês em mês, não sei porque eu não consumo muito, mas não consumo muito, vocês perceberam que eu consumo, né? Então, assim, eles vão... Faz parte do universo deles. Então, é uma sequência que vai trabalhar não só com a produção de verbetes do Você Sabia, mas com um tema que é muito pertinente nos dias de hoje ainda. Então, nessa sequência didática, eles vão produzir verbetes de curiosidades do estilo Você Sabia, né? Do tipo Você Sabia que, tendo como finalidade a produção de um mural de curiosidades. Vejam que também tem um desdobramento aqui, que é a feira de troca de brinquedos. Nesse momento, nós não aconselhamos que seja feita, ou se ela for feita, nós vamos ter que ter protocolos de higiene em relação às trocas dos brinquedos. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: não fazer a feira de trocas de brinquedos não prejudica em nada a sequência, porque ela não está... O produto final, não é o produto final, né? Mas o que eles vão produzir, o propósito comunicativo, não é a feira de trocas, é o mural de curiosidades, tá? Então, isso é importante a gente ter em mente desde o começo, para que vocês saibam e também não digam, mas não vai dar para fazer. Não tem problema, porque o foco vai estar na produção do mural. E o mural, ele pode ser tanto digital quanto físico. Então, a atividade, ela não se perde, nem no remoto e nem no presencial, tá bom? Nessa sequência, a gente espera que os alunos ampliem os conhecimentos que eles têm sobre o tema, que é a produção o uso do plástico, ou como eles consomem plástico, né? E leiam muitos textos para obter informações usando diferentes procedimentos de leitores, né? Principalmente no que diz respeito à pesquisa. Então, por exemplo, localizar informações específicas, sublinhar as coisas que são importantes, pensar no que é interessante para o leitor para produzir um Você Sabia que, né? Além disso, eles vão estar no próprio processo de produção e de revisão dos verbetes, eles sempre vão estar considerando o propósito comunicativo. Quem que vai ler aquele mural? Que informações eu vou selecionar para aquele leitor? Antes da gente olhar mesmo para SD, olhar tudo que tem na sequência didática, eu trouxe aqui 2 habilidades, das 8 que compõem o material, né? Essa sequência, aliás. Então, assim, a gente vê que as 8 habilidades, elas trabalham diversos objetos do conhecimento. Então, compreensão leitora, estrutura composicional do texto, pontuação, produção escrita, né? Mas o foco grande está tanto na leitura quanto na escrita. Por isso eu vou mostrar para vocês aqui. Olhem só, já vou ler o que está escrito, mas olha a quantidade de aula em que essa habilidade é colocada em jogo. Tanto esta como esta, né? A gente vê que tem uma grande quantidade de aulas que elas são trabalhadas. Essa primeira, ela trabalha com o objeto do conhecimento da compreensão leitora. Então, ler e compreender textos expositivos de divulgação científica, resumos, mapas conceituais. Você sabia que, entre outros campos,
das práticas de estudo e pesquisa, que é o foco dessa sequência didática, trabalhar com os campos de práticas de estudo e pesquisa, né? Considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura. Então, isso é bastante trabalhado. Para que eles possam produzir, eles precisam ler bastante, conhecer bastante, analisar, né? Para chegar nessa segunda habilidade que eu elenquei, que diz respeito à produção escrita. Então, planejar e produzir textos expositivos, de divulgação científica, resumos, mapas conceituais. Então, para que eles possam produzir os verbetes de curiosidade, eles precisam, né, ter esse acesso com a leitura. Né? Fica claro isso para vocês? Nessa sequência, a gente inicia um trabalho com os textos dos campos de prática de estudo e pesquisa, mas esse trabalho ele não se encerra quando essa sequência didática terminar. A Paula contou para vocês, deu um spoiler aí, né? Na nossa formação passada, que eu também sou autora dessas sequências. Então, fiquem tranquilos, porque esse é um começo de um estudo, porque eles vão produzir resumo, eles vão aprender a grifar, eles vão aprender a sublinhar, e essas habilidades, como a gente disse também já, né, Paula, a gente não aprende uma habilidade em uma aula, né, é necessário rever, ter essa progressão, essa oportunidade de ter contato, então, eles vão ter outras oportunidades. Mas isso não quer dizer que não é para trabalhar nessa sequência, pelo contrário, né? O sucesso na outra também depende do empenho aqui. Como a gente pode perceber, embora nessas habilidades essenciais eles partam de objetos de conhecimento diferentes, leitura e escrita, as habilidades elas são complementares, né? Como a gente vai ver na atividade que a gente escolheu olhar na nossa formação de hoje. Então, vamos lá. Como eu disse, o desenvolvimento dessa sequência, eles vão refletir sobre a infância, como parte do desenvolvimento humano, com crianças sendo seres que conhecem o mundo, experimentam, aprendem, questionam e principalmente brincam, né? Porque eles fazem isso também por meio da brincadeira. Nessa sequência, eles vão poder pensar a infância, a forma como se pensa infância, e não só daquela coisa, ai, que bonitinha, mas como até as mídias, as pessoas, depois eles vão ter uma sequência para isso também, de pensar os vlogs infantis, né, da questão do consumo, mas eles estão começando a poder pensar sobre isso. Então, na primeira e na segunda aula, quando eles vão ler e explorar alguns verbetes de curiosidade, eles também vão explorar o tema. Então, eles vão pensar se eles têm brinquedos colecionáveis, né? Do que é feito os brinquedos deles, do que é feito os brinquedos que os pais deles tinham, né? O que eles fazem quando eles não querem mais um brinquedo? Se eles compram um brinquedo, né, usados, e por aí vai. Então, vai começar a pensar na visão que eles têm mesmo de infância, né? De como que eles lidam com esses brinquedos e com esses objetos, né? Além disso, na terceira e na quarta aula, eles vão ler uma notícia sobre o uso do plástico na composição dos brinquedos, e não só. Onde que está o plástico no dia a dia? Né? Onde que está isso? Então, eles vão ler uma notícia, depois eles vão ler com indicações, vão fazer uma leitura de um infográfico, que é o Tempo de Ser Criança, que é do ministro... Ai, não, antes deixa eu falar uma coisinha, eu vou voltar um pouquinho. Aqui na primeira e na segunda aula, eles também vão ter contato com uma artista plástica, que se vocês não conhecem, vocês têm que dar um Google nela, porque ela é maravilhosa. O nome dela é Sandra Guinle, aposto que vocês conhecem. A Sandra, ela tem uma exposição, que agora é virtual, que se chama Cenas Infantis. Além dela ser maravilhosa, as exposições das cenas infantis dela, cirandinha, soltar pipa, são lindas, né? Dá para você fazer uma aula só fazendo essa visita virtual na exposição. Ela traz textos informativos sobre as brincadeiras. Então, nessa aula, tem um texto sobre umas curiosidades sobre a cirandinha, se não me engano. E a partir desse texto, a gente cria
verbetes de curiosidade, e esse texto também vai ser usado ao final dessa sequência didática. Então, todos os textos que eles forem vendo, tendo contato ao longo da sequência didática, eles serão a base para formar o mural do Você Sabia Que. É claro que eles podem procurar por outras, mesmo o site da Sandra Guinle é uma ótima sugestão de busca de texto, né? Mas não só, eles podem explorar e pegar outros. Então, desde essa primeira aula, eles já vão usar o procedimento de estudar o texto, grifar as partes que acham que é interessante. Agora não vou lembrar do texto, vou lembrar do plástico, mas é a nossa aula tematizada de hoje, eu não vou entrar agora. Mas eles vão grifar as partes que eles acham importante, que dá para escrever um Você Sabia a partir daquela parte, tá? Então, aí na quinta aula, eles vão ter um infográfico do Ministério do Meio Ambiente, que é o Tempo de Ser Criança. O Ministério do Meio Ambiente fez em parceria com o Instituto Alana. E esse infográfico, ele é bem grandão, bem colorido, também é digital, então, para as crianças que estão no remoto, não vão perder em nada. A ideia é que se separe cada box do infográfico por grupo, eles possam ler, selecionar as informações e apresentar para a turma. Então, dá para fazer online também, eles fazem síncronas, assíncronas, se conversam por chat, usando as ferramentas que a gente tem para apresentar. E também vai falar sobre ser criança, né, dentro desse universo que a gente trabalha tanto de ter, né, ter, principalmente as crianças que estão nesse consumo aí desenfreado. A Paula acho que quer falar alguma coisa, né, Paula? Rafa, os professores estão aqui pedindo para você repetir o nome da Sandra para eles darem a busca, tá? Mas deixa eu aproveitar e fazer um comentáriozinho só antes, porque a gente está com muita gente aqui, só deixa eu dar um oizinho para alguns professores aqui, ó, a professora Márcia, da EE Pedra Branca de Juquitiba, a professora Sandra dos Santos, a professora Isabel Rodrigues, do EE Paulo Setúbal, da Diretoria Centro. Tem bastante gente, a gente está com mais de 1.200 professores aqui hoje, tá? Então, tem os professores que estão pedindo para você retomar o nome da Sandra, da artista plástica, né? E aí a gente ainda tem a professora Rosângela, que está falando que essas habilidades, elas são necessárias pelo uso social. A professora Maria Lúcia está falando que cirandinhas são sempre ótimas para serem trabalhadas. E o professor Carlos também falou das cantigas de roda. Nossa, muito obrigada. Tinha que ser uma conversa ao vivo, que é impossível, né? E também nesse momento a gente não pode, mas a gente tem tanto para aprender uns com os outros, né? O nome da artista é Sandra Guinle. Eu vou soletrar o sobrenome dela, é G-U-I-G, gato, unha, índio, navio, L-E. L de lápis, E de escola. Se você puder colocar no chat, Paula ajudaria. Sandra Guinle, tá? E ela é maravilhosa. Vocês não conhecem? Ela cedeu para a gente poder usar nesse material, porque eu falei para ela, eu quero colocar coisa de qualidade para essas crianças, esses alunos, esses professores, eles merecem ver essas coisas que são boas. Então, ela cedeu para a gente poder usar e a gente só agradece. Agora, vamos voltar aqui. Então, depois que eles trabalharam com infográfico, eles já trabalharam um texto informativo, um infográfico, uma notícia, aí eles vão analisar um gênero de verbete de curiosidade, do tipo, você sabia que... Aqui, a partir, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se eu coloquei, dos principais resultados de uma pesquisa do Instituto Alana, que chama Infância Plastificada. Esse material é gratuito, tá na internet, você consegue baixar a pesquisa, ler a pesquisa na íntegra, inclusive está indicado para o professor que quiser ampliar, porque é um assunto bem legal de tratar com eles gostam muito, e então eles podem ver os Você Sabia que foram produzidos a partir dos resultados. Tá? E também eles têm uma produção coletiva de escrita de verbetes de curiosidade na aula 8, uma produção e revisão do Você Sabia Que, e a montagem do mural e a feira de trocas. Como eu já disse, a feira de trocas, vocês vão ver que mesmo no material, ela tá assim, se for possível, se achar que dá, né? Porque aí a escola vai ter que ter muito tempo e muito cuidado com os protocolos de higiene dos objetos. Então, eu acho que agora talvez não seja o momento para a gente fazer isso, mas nada impede de ficar para o final do ano,
para ser uma atividade recorrente na escola, né? Mesmo porque desapegar, doar, e lá está dizendo o que fazer com os alunos que não têm brinquedo e que não podem, enfim. Mas agora, como a gente não está trabalhando com compartilhamento de objetos, é melhor deixar isso de lado, tá bom? Como vocês viram, resumidamente, todas as atividades, elas estão organizadas de forma articulada, tá? Elas estão orientadas em prol do propósito comunicativo, da sequência, que é escrever o mural, né? De curiosidades para os alunos da escola. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre a aula que a gente vai tematizar hoje, e eu vou entrar com uma perguntinha para vocês, eu quero ouvir vocês também. A aula que a gente escolheu olhar é a aula 13.4, que é ler e estudar uma notícia sobre o plástico. Então, nessa aula, eles vão ler a notícia, fazer uma leitura colaborativa, e eles vão poder elaborar verbetes de curiosidades a partir da notícia, tá? Antes da leitura, eles vão conversar um pouco sobre os aspectos do texto, a partir do título. Então, essa é uma atividade que pertence à sequência didática número 2, que está no livro do Aprender Sempre, lá na página, deixa eu ver qual é a página 23, tá? Para essa aula, é legal que eles estejam com canetas, marca-texto, com papel adesivo, com lápis de cor, coisas que eles possam usar quando a gente está estudando um texto, tá? Se for possível, o professor entrar com antecedência no site do Instituto Alana para conhecer essa pesquisa, porque essa notícia é uma notícia sobre uma gincana sobre o uso de plástico, tá? Eles promoveram uma gincana e eles fizeram as crianças descobrirem onde tinha plástico em casa, né? Então, eles tiveram que descobrir, inclusive, que tinha plástico na roupa. É uma notícia muito legal, que pode ser explorada de várias formas, e para os estudantes tem vários aspectos que chamam a atenção. Então, é muito importante, quando a gente fala de leitura colaborativa, ter esse momento anterior, em que eles possam analisar o título, né? O assunto, eles possam antecipar informações, né? Quem que vai ler, por que vai ler, onde que foi publicado, que pistas que eu tenho desse título, né? Então, essas informações são muito importantes, tá? Durante a leitura, tá aqui, ó, você poderá destacar, porque isso é a comanda que está no livro do aluno, tá, gente? Usando marca-texto, lápis de cor, pontos que chamem a sua atenção. Então, olha lá, não é para marcar o que é mais importante, é o que chama a atenção do leitor. Então, esse propósito do eu estou lendo para quê é uma coisa que tem que estar muito clara para o professor, aliás, para os estudantes. E o professor tem que lembrar, olha, vocês vão marcar coisas que vocês possam usar no verbete de curiosidade. Então, às vezes aquela informação é importante, mas para um verbete de curiosidade, será que seria interessante para o leitor saber disso? Né? E em seguida vai fazer uma roda de conversa quando terminar a leitura e cada um vai dizer, eu marquei isso porque... Lembrem, tudo é importante, toda justificativa é importante. Eu achei isso porque... Você pode me dizer, por favor, onde você achou isso no texto, né? Tudo pode ser interessante? Não, mas vamos achar o que é mais interessante, né? Então, sempre retomar essa coisa do propósito da atividade. Então, vou dar um exemplo que eu coloquei aqui, né? Tem lá no texto, talvez você não saiba, mas os plásticos descartados no dia a dia contaminam solos, águas, animais. Com isso, contaminam também as pessoas, e que ingerem, em média, 5 gramas de plástico por semana. Ou seja, que é o tamanho de um cartão de crédito, sabe? Nós comemos 5 gramas de plástico por semana. Então, essa é uma informação chocante, para mim, pelo menos, gente. Eu não estava acostumada a pensar que plástico estava no meu cardápio. Então, essa informação ela é muito curiosa, ela chama a atenção do leitor. Então, essa é uma parte que com certeza tem que estar sublinhada, marcada. Algum aluno vai marcar. Então, por que você marcou? O que você acha? O que o leitor vai achar? Como que a gente pode escrever isso em forma de verbete de curiosidade? E a última atividade dessa aula, né? Então, teve antes da leitura, durante a leitura e depois, é compreender o texto. Mas não é aquela atividade, gente, que põe a pergunta e resposta, e o aluno copia o texto de novo.
porque às vezes acontece isso, né? Não. Aqui vai trabalhar coisas bem específicas. Então, localização do tema central, significado das palavras dentro de um contexto, comparar com a atividade anterior. Qual que é a atividade anterior? Que eles tiveram que falar sobre os brinquedos deles, sobre os costumes que eles têm. Então, eles têm que comparar o texto com a própria experiência que eles têm de vida e de leitores também, né? Verificar alguma informação que eles levantaram a respeito da notícia. Então, uma informação que está, na verdade, subentendida, que eles têm que ler e interpretar o que está escrito, né? Vai ter informação explícita, mas também vai ter informações que eles precisam, não, é isso porque está escrito aquilo lá, né? E também, não menos importante, eles vão tomar nota. Veja que é mais uma estratégia de estudo. Eles leram e aí eles vão tomar nota. Por exemplo, eles grifaram lá a questão do consumo de plástico, de ingerirmos plástico. Com certeza, essa é uma tomada de nota que tem que aparecer, né? Então, vocês veem que tem um movimento durante a leitura, porque muitas vezes a gente coloca a leitura colaborativa e cada um leu um parágrafo e foi colaborativo. Isso não é leitura colaborativa, mas não posso dar spoiler, que a nossa interação é justamente sobre isso, né, Paulo? Então, eu vou colocar aqui uma pergunta para vocês, de que maneira vocês acham que a leitura colaborativa, ela ajuda os estudantes na tarefa de produzir os verbetes de curiosidade. Eu combinei com a Paula que se desse, se for possível para vocês que estão aí desse lado, escreverem para mim assim, Rafa, eu sou fulano, não precisa nem pôr o nome, né, porque já tem, mas colocar a escola que vocês estão, eu sou aqui da EE e tal, eu acho tal coisa, porque aí a Paula vai me falar também, só para a gente saber, mas se não der também, tudo bem. Então, a minha ideia é que vocês me digam como que a leitura colaborativa é potente, como que ela ajuda os estudantes na hora de produzir. Então, como que a leitura ajuda a escrever? Basicamente é isso. Vou silenciar para ouvir a Paula. Oi, Rafa. Então, eu vou virar de lado, gente, para eu conseguir ler melhor aqui, tá? A professora da escola, da Arthur Moretti, né, tá dizendo que está aqui participando, está gostando, tá? E aí, vamos lá. A professora Roseli, ela está dizendo que na compreensão das informações implícitas e explícitas, né? A professora Maria do Carmo está dizendo que quando tem compreensão, aí gera um debate. A professora Rosângela, da Escola Jandira Coutinho, está aqui, né? O professor Luiz Martins também está aqui. Teve uma outra contribuição aqui, deixa eu pegar, professor João Paulo, se eu não me engano. Tá? Ele estava dizendo também, né, da questão de se ressaltar na hora da conversa com os alunos, de se ressaltar a questão positiva dos plásticos que também estão presentes na nossa vida. Tá? Bom, a professora Marli está falando da ajuda na compreensão global, explícitas e implícitas. O professor Wagner está falando da leitura, a leitura aumenta o repertório dos alunos, ele é da escola Papa João 23, lá de Santo André, né? A professora Nancy está falando de compreensão e interpretação, a professora Amanda, da República do Haiti, está falando na ajuda da compreensão textual. Nossa, tem bastante gente participando aqui, viu? A gente está com um público bem bacana aqui hoje, Rafa. 1.500 professores, por enquanto. Tá? A professora Simone, da Escola Hermenegildo, está falando da ajuda na exploração de informações para a roda de conversa. Desse jeito, enriquece os dados, né, e as propostas de estudo. A professora Márcia, do Said Murad, né, para melhor compreensão de textos, dos textos lidos. A professora Sônia, né, também está falando da compreensão dos textos. A Marlene está falando da compreensão global e da informação. O pessoal está indo bem para a questão da compreensão e da informação, Rafa. Muito bem. Obrigada, Paula. Eu acho que a professora Simone, que falou que é da Hermenegildo, eu trabalhava no Reducino, que era bem pertinho de lá.
Muito legal mesmo. O Wagner, que é de Santo André, também saiba, viu, Wagner, aqui na nossa equipe de formação, a maioria é do ABC. Acho que só eu que não sou. O ABC vai ainda dominar o mundo, como elas brincam. Muita gente falou de compreensão, né? Muita gente. A Maria do Carmo, eu gostei muito que a Maria do Carmo trouxe a questão do debate, que quando a gente compreende melhor um texto, a gente consegue debatê-lo. Maria, segura aí, porque vai ter sequência didática de debate, que foi uma delícia de produzir. Porque muitas vezes a gente deixa os gêneros orais de fora, né? E eles são fundamentais para o desenvolvimento na escola também é objeto de ensino nosso, né? Quem esteve comigo no 4º ano do ano passado, a gente discutiu isso também. A gente vai falar muito de leitura mesmo, vocês acertaram, vocês falaram muita coisa de compreensão da leitura, mas a minha pergunta foi como ajuda a escrever, né? Então, a gente compreende melhor, mas como que isso trabalha a parte da escrita? Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar que a leitura é um objeto de ensino e a leitura colaborativa é uma das modalidades de ensino, né? Junto com a leitura em voz alta pelo professor, com a roda de leitura, com leitura programada, né? E nessa sequência didática, em especial nessa aula que a gente pensou, os alunos, os estudantes, eles vão realizar uma leitura colaborativa, né? Aquelas que o professor e os alunos fazem juntos. Mas o que afinal é uma leitura colaborativa? É só fazer junto? Cada um lê um pedaço, como eu disse para vocês? Não, a gente já sabe, porque a professora Kátia Bracklin já trouxe para a gente documentos que vocês conhecem muito melhor do que eu, inclusive, que a leitura colaborativa, ela tem a finalidade de estudar um determinado texto em colaboração com os outros leitores, né? E, claro, mediação do professor. É assim que acontece a leitura dessa notícia aí, né? Durante a leitura colaborativa, o processo, ele está na leitura mesmo, nos conteúdos específicos dessa atividade, tá? Então, eles não estão lendo para aprender a escrever, eles estão lendo para desenvolver a leitura. É que a leitura, enquanto se desenvolve estratégias, competências, ela vai ajudar na produção, em especial aqui, gente, porque eles vão produzir, vocês sabiam que, não da cabeça deles, eles vão produzir os verbetes buscando informações em textos de divulgação científica, né? Então, se eles não compreenderam, eles não conseguem fazer. Então, vocês realmente acertaram, precisa compreender para poder produzir, porque se não compreender, não consegue produzir. Eu não posso falar, você sabia que o celular é o objeto mais vendido no mundo? Não posso falar isso da minha cabeça. Eu tenho que saber buscar informação, dizer de onde que eu busquei a informação, essas informações são importantes, né? Durante o planejamento da leitura colaborativa pelo professor, é necessário que ele tenha clareza das coisas que ele precisa ensinar para a sua turma, porque através da leitura colaborativa, a gente aprimora, né? Aprende e aprimora estratégias e procedimentos leitores. Por exemplo, identificar a articulação entre o título e o subtítulo, estou dizendo da notícia, tá, gente? Porque eles estão lendo uma notícia sobre o plástico. Localizar informações específicas do texto, né? Selecionar as partes mais importantes, que nesse caso são as que vão ser usadas para a produção de verbetes de curiosidade, entender expressões científicas que no texto científico tem um sentido, mas que na vida pode ter outro, né? Numa linguagem, né? Informal, por exemplo, verificar como se organiza o texto, analisar a linguagem específica, né? E para desenvolver essa atividade, o professor ele precisa elaborar questões. No material tem, tá? Tem questões para ajudar o professor na leitura colaborativa, mas é importante que o professor, como mediador, ele tenha consciência do que os alunos precisam aprender. Então, aqui eu trouxe algumas estratégias referentes à capacidade de ler e que a gente pode trabalhar nessa leitura dessa notícia. Por exemplo, ativar o conhecimento prévio, como quando o professor pergunta as informações antes da leitura. Sobre o que fala esse título? Quem que vai ler? A gente está ativando os conhecimentos prévios. Ajudar na antecipação das informações, também nesse momento de anterior à leitura,
né? Realizar inferências, né? Então, durante a leitura, o professor vai fazendo algumas questões para que eles conversem depois sobre elas. Mas vocês acham isso, acham aquilo? Justifica para mim o que vocês acham. Por quê? Que parte do texto está escrito isso? Por que você entendeu dessa forma? Fulano, você também entendeu desse jeito? Localizar as informações que estão no texto explícitas, né? Que está lá na questão número 3, quando eles precisam voltar ao texto para responder, né? Conferir se as inferências que eles fizeram e as antecipações ao longo do processo de levantamento dos conhecimentos prévios, elas se validaram ou não durante a leitura, né? E também da gente poder ir sintetizando as informações, né? O que está dizendo em cada parágrafo? O que desse parágrafo pode me ajudar a produzir um verbete de curiosidade? Porque, veja, gente, é a leitura colaborativa, com foco em aprender estratégias de leitura para produzir o verbete. Então, eles vão desenvolver as habilidades de leitura, como vocês falaram, para aumentar a compreensão e tudo, mas para poder, para que eles possam ser capazes de produzir o texto, né? E estabelecer relação entre tudo que já nos disseram na vida, tudo que a gente já leu, né? E é o que aquele texto está trazendo também. Então, recuperando aqui, a leitura colaborativa é uma modalidade didática de ensino de leitura que ensina e aprimora estratégias e procedimentos leitores e também colabora na compreensão do texto pelo intercâmbio de informações entre diferentes leitores. O professor é mediador? Sim, mas ele está entre leitores. Então, ele precisa levar em consideração ouvir e criar momentos de intercâmbio entre os leitores. Eu vou repetir de novo, a gente não tem que achar que ler colaborativamente é cada um ler um parágrafo, tá? Se cada um ler um parágrafo e a gente não conversar sobre o texto, aquela leitura não valeu de nada, né? Ela é fundamental, essa leitura colaborativa da notícia, ela é fundamental, ela ajuda muito no processo de produção. Então, antes, acho que o próximo é de resumir já, né? Mas antes eu vou voltar aqui rapidinho para lembrar isso aqui para vocês, ó. Como as atividades de leitura, né, que aparecem em quase todas as aulas, ajudam a atividade de produção, sustentam a atividade. Então, são atividades relacionadas, intercaladas, articuladas. Tudo bem, Paula? Posso finalizar esse tema antes de ir para o segundo momento aqui que eu tenho que passar as orientações? Deixa eu só fazer chamar aqui a atenção, que alguns professores, você estava falando, retomando a questão da escrita, né? E alguns professores colaboraram aqui, ó. A professora Ana Lúcia falou que a escrita precisa caminhar lado a lado com a leitura, né? A professora Ana Lúcia também, né? Tá falando da interação, que o professor tem que interagir na leitura colaborativa. Bastante gente está falando dessa relação, né, de quanto está atrelado a leitura e a escrita, né? A professora Grace, né, diz que o aluno aprende a ler para estudar e para descobrir novidades, coisas novas. É isso, Rafa. Perfeito, a gente vê mesmo como essa articulação ela é construída e quando ela é bem construída a gente vê o resultado nítido no avanço dos estudantes, né? E eu anotei aqui também que o Wagner tinha falado do repertório, sem dúvida. A leitura amplia demais o repertório. Até da gente pensar, como o João Paulo disse, da questão positiva do plástico. É que a gente não traz porque a gente sabe que as questões positivas, se ele não fosse positivo, se a gente não conseguisse usar o plástico para tudo, né? A versatilidade, a possibilidade de fazer diferentes coisas, mas é verdade, a gente tem que trazer os contrapontos também, e para isso que serve um diálogo, né? Para isso que serve uma roda de leitura, para isso que serve um momento de leitura colaborativa, porque muitas vezes eles conseguem enxergar alguma coisa que a gente não conseguiu, e outras, como leitores experientes que somos, nós precisamos colocar o olhar deles ali. Olha, vocês perceberam isso? É claro que a gente vai construir perguntas para que eles consigam, né? É o que eu disse para vocês, quanto mais tempo a gente tem com esse aluno, de fato, ouvindo as perguntas que eles têm para fazer, são pistas muito importantes sobre o que eles sabem. Então, assim, ó, para sistematizar o que a gente viu até agora, sabendo que esse assunto não se encerra aqui, tá, gente? Aqui o nosso tempo, ele é reduzido, mas
que fique claro que para essa atividade de leitura colaborativa do texto, a gente percebe que, ao ler colaborativamente, os estudantes eles têm a possibilidade de aprimorar as estratégias, que ampliam o que vocês falaram, a compreensão leitora, o que permite que eles possam escrever verbetes de curiosidade com base no texto lido. Eles só podem fazer esse movimento se eles fizerem uma boa leitura colaborativa. Boa, que eu quero dizer, se for o momento em que a gente coloque em jogo as estratégias de leitura para que eles possam avançar. Vocês já sabem, mas eu vou trazer aqui, ao final de todas as sequências didáticas, a gente indica alguma sugestão de atividade do ler e escrever para que o professor, se quiser ampliar, possa ir lá ver. Essa daqui é uma sequência dos Incríveis Animais Pequenos, que está no 3º ano. Vale lembrar que essa turma fez o 3º ano presencial, né? Mesmo que ela não tenha feito na sua escola, que seja uma criança que veio depois, mas ela fez, então ela viu esse material, não é novidade, a gente está colocando o material que ela teve acesso no presencial, então vale a pena talvez você observar e ver o que eles já viram, que talvez te ajude no planejamento do que você vai precisar adequar em relação à sua turma, tá bom? E o material do Ler e Escrever, vocês já sabem melhor do que eu, que ele está disponível no site DeFaP também, tá bom? Bom, a gente vai agora para o nosso segundo momento, o momento que eu vou explicar para vocês um pouquinho, que são os 15 minutos finais, mas são 10, né? Os desdobramentos que a gente tem na escola, agora, quando a nossa transmissão terminar. A boa notícia é que vocês não estarão mais me ouvindo tanto, vocês poderão conversar, falar, e a gente sabe que o professor gosta de falar, né? Então, eu vou mostrar para vocês a proposta. Não se preocupem em anotar, eu coloquei ao final de novo, tá? Mas eu vou explicar item por item. Então, quando acabar a nossa transmissão, você vai com seu colega, virtualmente, presencialmente, vocês vão ter 50 minutos para pensar nesse trabalho aqui, que a gente organizou para vocês, tá? Então, primeiro, vocês vão estudar em pares a sequência didática número 2, em especial a aula 4 e 5. Não, 2 e 3, né? Peraí, eu acho que eu pus no próximo slide. 3 e 4, não é nem o 2 e 3, nem 3 e 4. Então, vocês vão olhar para essas aulas, essa aula que vocês vão estudar, em especial. Depois, vocês vão planejar os encaminhamentos da aula, analisada na formação, considerando os saberes da turma. Calma, que eu vou falar sobre isso, respira. Depois, vocês vão planejar as interações durante essa sequência, em especial a aula, e o acompanhamento das aprendizagens pelos estudantes. Então, vamos lá. Primeiro item. Eu vou explicar todos os tópicos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam aí para a Paula, que eu ajudo como eu conseguir. Então, primeira coisa, vocês vão se reunir, vão ler, reler as aulas aqui tratadas integralmente. Rafa, mas não vai dar tempo de ler a sequência didática inteira. Não, não vai mesmo. Você pode usar, dar uma pincelada, entender. Deixa eu ver de novo. O que a Rafa falou que vem antes, depois? Vai lá rapidinho. Olha a escultura da Sandra Guinle, que vale a pena. Aí você vai lá, olha a primeira aula, olha a segunda. Chegou na aula 3, 4, entendi mais ou menos o que já rolou aqui, né? Aí você vai ler com o seu par, com seus pares, não sei quantos professores de 5º ano vocês têm aí, as aulas 3 e 4. Lendo essa aula, vocês vão tentar buscar e retomar as orientações que eu falei. A Rafa falou isso mesmo, lembrei, isso daqui. Então, façam o que a gente indica para os estudantes fazerem. Põe setinha, grifa, põe um ponto de interrogação, isso aqui eu quero perguntar para alguém, não entendi. Rafa, mas eu estou lendo digital. Não tem problema, escreve num papel, pega um papel, como eu aqui, ó. Vai anotando, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu preciso perguntar para minha coordenadora, ou isso eu vou ver com meu colega do 5º ano do ano passado, que já teve 5º ano, como que eu posso fazer, né? Então, nesse momento, vocês vão poder ampliar mesmo o planejamento da leitura colaborativa, que foi o foco de hoje. Então, se você só conseguir fazer isso, já valeu muito. Então, assim, como eu disse, o material traz algumas perguntas, mas você pode outras. Então eu vou pedir, não precisa ser só pergunta, gente, pode ser assim, ó.
sublinha o título, marca com caneta azul tal coisa, transcreve, diz para mim ou lê para mim a parte que precisa disso, ou a parte que precisa daquilo, entendeu? Então, esse planejamento é que vocês vão fazer esmiuçado. Então, essa primeira parte é estudar em pares as sequências. Ler, tomar nota, vocês viram, né? Não são só os estudantes, o professor também precisa fazer esse movimento. Depois que vocês fizeram isso, vai ficar muito mais fácil fazer a segunda parte, que é o planejamento dos encaminhamentos da aula, né? Então, a partir do estudo que vocês fizeram, do que vocês sabem sobre a turma até o momento, vocês vão levar em consideração isso para poder planejar. Então, tá, legal, é a leitura colaborativa, mas como que eu vou fazer isso com a minha turma? Aí vocês vão ter que levar em consideração os resultados das avaliações diagnósticas e retomar as habilidades envolvidas. Então, pega lá o currículo paulista, vocês nem precisam pegar, porque já tem as habilidades na sequência didática. O que eu sei sobre isso? Essa turma teve contato? Ela viu verbetes de curiosidade? Ela leu notícia? O ano passado, os alunos que estavam remoto, eles participaram? Eles preferiram aula, eles conseguiam participar do chat, eles assistiam pelo centro de mídia. Então, é planejar o encaminhamento com base na turma de vocês. Eu sei, nós estamos aí no dia 8 de fevereiro, né? A gente ainda não conhece essa turma como a gente gostaria o suficiente. É um levantamento das possibilidades do planejamento. Então, então essa leitura colaborativa, eu consigo dividir a turma em dois, e faço 2 momentos. Ou eu não tenho possibilidade de fazer síncrono, então eu vou mandar uma orientação para casa com as perguntas ou com o que eu quero que eles observem, né? Ou eu vou pedir para eles me devolverem perguntas sobre o texto, que a gente pode também fazer um movimento diferente, não precisa a gente estar sempre naquele movimento que o professor que põe as perguntas, as crianças, não. A gente está aqui também para inverter isso. Então, pensando nas habilidades, na articulação do currículo com as sequências didáticas, aliás, as sequências são baseadas no currículo e principalmente na priorização desse currículo, pensar como que a gente planeja os encaminhamentos da aula analisada na formação, considerando os saberes da turma. E também, se você não sabe nada da turma, você pode fazer o que eu preciso saber para realizar esse planejamento. Quantos alunos estão alfabetizados? Acho que todos, espero que todos, mas tem algum aluno que tem mais dificuldade, que não tem fluência na leitura? Eu tenho algum aluno no contexto de inclusão? Como que eu vou trabalhar essas habilidades, né? Porque a gente fala em flexibilização do currículo também, né? E eu não estou falando aqui aleatório, não, eu tenho conhecimento sobre o caso, viu? Depois, uma outra oportunidade, a gente conversa sobre isso, viu? Então, é isso. E também levar em consideração os resultados das avaliações. Na terceira atividade, eles vão planejar as interações, vocês vão planejar as interações, levando em consideração aquela coisa. Vai estar presencial nessa aula? Vai estar remoto? Como que eu vou... Bom, a planejação no presencial é mais fácil, né? A gente já conhece. Mas no remoto, como que eu vou fazer? O que eu disponho? Eu vou fazer webconferência para leitura colaborativa. Lembra, gente, nosso planejamento é só sobre essa aula. Só. Aula 3 e 4, tá? Não é para você planejar a sequência toda. Eu vou fazer podcast, vou gravar um áudio, vou pedir para os alunos lerem. Será que eles lerem em voz alta e me mandar um áudio cumpre o propósito da atividade da leitura colaborativa? Não, porque eu não estou trabalhando fluência leitora. Então, eu tenho que pensar o que eu vou usar pensando na habilidade que eu quero desenvolver, tá? E o atendimento presencial, porque eu também tenho que pensar em como que vai ser essa interação. Essa interação também é planejada. Por fim, vocês vão pensar sobre como que a gente vai acompanhar a aprendizagem dos estudantes. Então, como que eu dou devolutiva durante a leitura? Eu posso falar, nossa, muito bem, nossa, eu não tinha percebido isso. Fulano, o que você acha? Né? Como que eu vou dar essa devolutiva para eles? Né? Como que elas podem ser oferecidas tanto presencial como remotamente, né? Então, presencial posso falar, gesticular, mostrar, e remotamente, eu vou colocar um áudio, eu vou postar um comentário por escrito, né? E por meio das devolutivas, a gente consegue acompanhar muito melhor a evolução desses alunos, né? E é o que eu falei no planejamento, vou retomar aqui.
Se a gente está falando de aprendizagem, a gente precisa voltar, se a gente está falando em acompanhamento das habilidades, a gente precisa voltar às habilidades e pensar que eu estou olhando sobre aquele foco, tá? Não é que eu estou olhando, realmente, ele leu bem em voz alta, mas esse era o propósito da atividade? Esse era o propósito didático? Né? Então, seja remoto ou seja presencial, a gente tem sempre que voltar à habilidade essencial daquela aula para poder avaliar. E retomando, então, tomem nota aí rapidinho do que vocês precisam fazer agora. Então, estudar a sequência em especial a aula, então, mais é aula. Planejar os encaminhamentos da aula. Planejar as interações, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, com os pares, tudo isso com os pares, tá, gente? E como que eu acompanho as aprendizagens dos estudantes. Então, basicamente, esses 4 movimentos que vocês vão fazer, tá bom? Não sei se deu tempo de anotar, qualquer coisa vocês me falem que eu volto. Por fim, eu vou pedir para vocês indicarem uma palavra que expresse esse encontro, como que ele conseguiu contribuir para a prática de vocês. Eu já volto para o slide rapidinho, tá bom? Enquanto vocês vão escrevendo aí no chat, eu vou colocar as referências aqui também, que, claro, Currículo Paulista, o material do Aprender Sempre, os materiais da EFAP, em especial os 2 textos da Kátia Bracklin, que fala um específico da leitura colaborativa, que eu indico que todos leiam também, e também sobre a leitura e a formação de leitores, qual é a chave que se espera. Esse texto é incrível. Os 2 estão disponíveis na rede de fácil acesso, super fácil. Então, quem quiser ampliar, fica à vontade, tá bom? Eu vou deixar a Paula assumir aí, vou deixar aqui rapidinho, Paula, aí você me avisa quando você quiser compartilhar. Que ela vai compartilhar um pouquinho hoje. Oi, Rafa. Só para esclarecer aqui, tiveram alguns professores que ficaram meio na dúvida na questão das duplas, mas era para o trabalho em pares, né, dos professores, tá? O pessoal está falando aqui que adorou as aulas, né? A professora Dirce, né, achou ótima a formação, né? A professora Gleice, né? Que ela também... Nossa, só tem coisa boa aqui, olha. A professora Raquel gostou muito, né? Eles estão falando da ansiedade de querer conhecer os alunos também, né? A professora Simone está falando da questão do engajamento, né? Então, a gente teve uma participação bem bacana do pessoal aqui hoje, viu, Rafa? A gente chegou aí, a gente ficou numa média de 1.500 professores aqui com a gente, tá? Eu vou pedir para eu compartilhar só aqui a nossa avaliação, né? A gente trabalha com a gente sempre pede que vocês façam a avaliação, né? Que vocês deem sua opinião, né? Eu estou colocando aqui para vocês o acesso da nossa avaliação, tem o QR Code aqui também. Para facilitar a vida de vocês, a gente sempre pede que vocês deem um print nessa tela, né? Dá o print, aí fica mais fácil de vocês entrarem depois, porque realmente para a gente, né, continuar um trabalho bacana, né, desenvolvendo um trabalho bem legal, a opinião de vocês é sempre muito, muito importante para a gente, tá? A gente vai encerrando por aqui, Rafa, né? Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje com a gente, nessa manhã. É engraçado que a gente fala bom dia e boa tarde ao mesmo tempo, né? Que a gente pega bem a viradinha, né? Então, bom dia e boa tarde para todo mundo. Quer se despedir, Rafa? Quero sim, quero só agradecer a presença de todos, muito obrigada e até a próxima.